Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Renata da área de Recursos Humanos. Eu estou hoje aqui com a Natália, professora de Educação Física. Ela vai conversar conosco sobre a importância da avaliação física e médica para o início da prática de atividade física. Eu convido vocês, dentro do programa do Conexão Saúde, a já se cadastrarem nos próximos Webex. Tá? A cada participação vale 50 pontos no nosso programa do Nível Well. Qualquer problema técnico que vocês tenham, podem passar um mock ou uma mensagem para a Universidade, Evandro. Ele também está conectado aqui conosco. Então, agora vou passar a palavra à Natália. Natália, por favor. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês hoje. Então, vamos fazer nesse nosso primeiro Webex, falando sobre a importância da avaliação física. Vou dar algumas dicas para vocês, coisas que vocês podem fazer em casa mesmo, para ter uma ideia da sua condição física, especialmente aqueles que estão pensando em iniciar alguma atividade física ou que já fazem alguma atividade física, mas que não têm uma avaliação feita. Então, aqui é o nosso tema, né? Uma boa avaliação física e médica é essencial para começar a prática de atividade física com segurança. Muita gente começa sem, e ok, não tem nada que os obrigue, infelizmente, mas é sempre bom nos dar um respaldo maior fazer uma avaliação física. Eu queria perguntar para vocês, então, tem muito mito em torno disso, muitas dúvidas. Vocês acham que é obrigatório atualmente fazer avaliação física e médica quando você vai se matricular numa academia, por exemplo? Marquem aí no sim ou no não o que é que vocês acham. Olha, já tem alguém aqui respondendo que não. Alguém pensa diferente? Olha, já alguém também pensa que é. Já tiveram várias tentativas aí ou de deixar obrigatório ou de tirar a obrigatoriedade. Acho que a maioria de vocês concorda que é obrigatório, não é? A maioria está indo no sim. Então, vou dar a resposta correta para vocês a respeito desse assunto. As leis sobre isso variam de acordo com a cidade. A gente não tem uma lei federal dispondo sobre essa questão. A maioria das cidades segue a recomendação do Conselho de Educação Física, que é exigir uma avaliação física, mas é uma recomendação, não é uma obrigação. Alguns locais exigem avaliação médica, então o melhor é você checar na sua cidade como é que isso está funcionando, mas, no mínimo, é necessário fazer uma avaliação física. Agora, esse é o mínimo. Eu acho que a gente tem que sempre ir um pouco além desse mínimo. Então, nada te impede de fazer uma avaliação médica também, até porque isso vai te dar uma segurança maior. Então, façam sempre uma avaliação física e uma avaliação médica, independente dessa exigência existir ou não. Eu tenho certeza que vocês já devem ter acompanhado no noticiário esse monte de notícia trágica que a gente vê de vez em quando. Olha essa primeira. Morte em epidemia de Florianópolis reacende discussão sobre atividades físicas entre jovens saudáveis. A pessoa que morreu era jovem, que teoricamente não tinha um risco muito grande de ter algum problema cardíaco e morrer fazendo exercício, mas isso aconteceu. Outra aqui, salva vidas, sofre mal súbito no exercício de resgate do corpo de bombeiros. Olha, os bombeiros ou os aspirantes a bombeiros são pessoas que passam por testes físicos rigorosos, que têm uma boa condição física, que fazem exames médicos e ainda assim aconteceu um mal súbito com um desses rapazes. Outro, um professor de 55 anos infarta depois de uma simples caminhada, que é um exercício considerado até certo ponto inofensivo para muitos, mas aconteceu com esse professor. Esse daqui é bem recente, homem morre em academia de Brasília depois de treino de crossfit, uma modalidade que está super na moda atualmente. E um outro corredor super jovem, olha, 26 anos, também teve um mal súbito na maratona, uma meia maratona que ele participou na Bahia. Quando a gente olha essas notícias, a gente
muitas vezes tende a falar, bom, então é melhor não fazer exercício porque está morrendo gente aí. Nós vamos pensar da forma correta. Mais gente ganha saúde do que perde. Esses casos são grandes exceções, né? A maioria das pessoas, nada acontece com elas de ruim nesse sentido. Bem, tem que ser dita a verdade sobre esse tema. A saúde é um processo dinâmico. Então, o rapaz lá do Corpo de Bombeiros tinha feito o exame médico, estava excelente nos testes de aptidão, mas mesmo assim chegou um dia que ele teve um mal súbito. Agora, o médico que garantiu que ele tinha uma condição boa de saúde num dia, não pode garantir que no dia seguinte ele tenha a mesma condição. A nossa saúde, ela infelizmente varia de acordo com muitos fatores, até com o nosso humor, até com o nosso nível de estresse, de repente uma pessoa passa por um problema familiar e tudo isso pode afetar a saúde. Por isso a gente não tem certeza absoluta de como vai estar a nossa saúde no minuto seguinte. Outra coisa, não faz parte do protocolo dos médicos que fazem a avaliação investigar em detalhes super a fundo qualquer aspecto que não chame a atenção. Então, ele não vai te pedir para fazer um exame super caro, super especializado, se, olhando para você, te examinando, a sua clínica não chamar atenção para nada demais naquela área. Ele te pede o que for essencial. E aí, se você desenvolver um problema por uma coisa que ele deixou de investigar, ele também não tem culpa. Você não tinha nenhum sintoma que exigisse aquela investigação profunda. Mas tudo bem, esses protocolos existem e são super aceitos, porque a maioria das pessoas é saudável. A grande maioria das pessoas. Esses casos são sempre exceções. O que não justifica a gente não fazer uma avaliação médica de vez em quando. Mesmo que não seja para atividade física, mesmo que seja só para você ter um check-up. Né? Por mais que a gente esteja e se sinta saudável, não é demais dar uma olhada mais a fundo, ver se você encontra de repente alguma coisa no início, que é muito mais fácil de tratar. Então, mas a maioria das pessoas é saudável e para a maioria das pessoas essa condição é apenas um resguardo a mais, não é nada demais. O que a gente costuma recomendar quando a gente pensa na prática de atividade física? É começar com uma consulta com um cardiologista, já que qualquer atividade física que a pessoa vá fazer, ela vai vai acelerar os seus batimentos cardíacos, a sua circulação. Então, é sempre interessante ter uma opinião a mais, uma certeza a mais de que está tudo bem com o seu aparelho circulatório em primeiro lugar. O cardiologista costuma te pedir, no mínimo, um eletrocardiograma em repouso. Aquele que você faz deitadinho, que coloca aqueles eletrodos em alguns lugares, fica lá 5 minutinhos e acabou. No consultório mesmo, na maioria das vezes, isso. Se no eletrocardiograma tiver alguma alteração, aí o médico vai te pedir exames complementares. Se não tiver, não tem a necessidade de te pedir, a menos que você tenha, de repente, um antecedente de doença cardíaca na família e tal. Se não for o caso, para por aí. Em algumas situações, é bacana fazer um teste de esforço. E o teste de esforço, geralmente, a gente que faz avaliação física pede para aqueles que são maiores de 40 anos, e os que têm menos de 40 anos não é uma grande obrigatoriedade, mas pode ser feito também, é sempre interessante, até para ajudar o profissional de educação física na prescrição do exercício. Tá? O cardiologista costuma pedir também para aquelas pessoas que têm algum fator de risco na família, para aquelas que estão começando o exercício pela primeira vez e para aqueles que têm mais de 40 anos. E aí, como eu disse, exames complementares e um profissional médico que te avaliar, achar necessário por algum motivo. Para aqueles que vão fazer atividade na água, hidroginástica, natação, polo, etc., é interessante fazer um exame dermatológico, para você afastar qualquer doença de pele que possa ser transmitida para outra pessoa. O risco é sempre baixo porque a água da grande maioria das piscinas é tratada,
com cloro ou outros produtos que, no fim das contas, acabam matando qualquer fungo e bactéria. Mas o risco existe, embora seja pequeno, por isso é interessante sempre passar por uma consulta. No final de tudo isso, o médico vai emitir um atestado para você, dizendo que a sua condição de saúde está boa, que você pode praticar atividade física. E é esse atestado que você deve levar para o profissional que for atender, para a academia onde você talvez se matricule, porque eles têm lá um registro de que você passou por essa avaliação. E aí tem uma segurança maior na hora de te prescrever um programa de exercício. Aí você vai para a segunda etapa. Geralmente, depois que você faz a avaliação física, você vai, depois da sua liberação médica, você vai para a avaliação física. O bom é que ela vai identificar a condição do praticante durante o exercício. Porque quando você faz a avaliação com o médico cardiologista, na maioria dos casos, como eu falei que a maioria das pessoas é saudável, ele para no eletrocardiograma de repouso e vê a sua condição em repouso e ok. Mas a avaliação física vai ver a sua condição física durante o exercício. Então, é uma outra realidade que pode ser bastante diferente da do repouso. Isso é interessante fazer. Outro benefício da atividade física é que ela vai ajudar na prescrição de uma atividade física adequada à sua condição física. É claro que essa avaliação também vai contar com uma conversa. O profissional que for fazer a avaliação, ele vai saber que objetivo você tem e vai saber te indicar a melhor atividade que vai atender seu objetivo, mas que leve em consideração a condição física que você tem atualmente. Agora, o mais legal que eu acho da avaliação física é poder comparar o seu progresso. Porque se você começa um programa sem fazer uma avaliação física, em algum momento você fala, nossa, que bacana, melhorei isso, melhorei aquilo, mas você não tem dados objetivos para medir quanto você era, quanto você ficou, quanto que você melhorou. Então, quando você faz a avaliação, você tem lá dados numéricos que te dizem como você estava e quando você reavalia depois de algum tempo, você sabe aonde você foi parar, aonde você estava e aonde aquele programa de atividade física, de reeducação alimentar, de repente, aonde ele te levou. Então, super recomendo a avaliação física como forma também de comparar a sua evolução e de fazer ajustes no seu programa, porque de repente você pode não estar atingindo o seu objetivo e aí precisa mudar a intensidade, a frequência da sua atividade física. Então, é interessante também por esse motivo. O que a gente costuma fazer numa avaliação física? Não estranhem esses nomes aqui, eu entro em detalhes de cada um deles aqui com vocês, mas escrevam aí perguntas se tiverem qualquer dúvida a qualquer momento. A primeira parte a gente costuma chamar de antropometria, que significa as medidas das dimensões corporais. Peso, para começar, comum, balança, normal, a sua estatura, altura. Com esses dois dados aqui, o peso e a estatura, a gente faz um cálculo que é o índice de massa corporal. Para aqueles que não conhecem, daqui a pouco eu ensino a fazer. Outra medida bastante interessante também é a perimetria, a medida dos perímetros do corpo. Então, as suas circunferências, abdômen, quadril, braço, perna, etc. Até porque daí você tem como comparar como é que você estava e como é que essas circunferências evoluíram. Outra avaliação muito interessante, muito procurada também, é a avaliação do percentual de gordura. Isso pode ser feito por diversos métodos, dos mais simples aos mais tecnológicos, desde dobras cutâneas, que eu já mostro para vocês como funcionam, até aquela máquina que faz densitometria óssea, alguns já devem ter feito, aquela lá também dá para fazer a medida do percentual de gordura. E nesse meio termo entre esses dois métodos, a gente tem vários outros também, incluindo bioimpedância, aqueles que participaram do Livewell ano passado viram e me ouviram falar também sobre bioimpedância. Então, tem diversos métodos para avaliar o percentual de gordura. Como a gente sabe que é o objetivo de muita gente perder gordura corporal e de alguns ganhar músculo, essa avaliação é particularmente interessante, porque você consegue acompanhar a sua evolução desse percentual de gordura ao longo do tempo.
Em segundo lugar, a avaliação física também costuma incluir testes de aptidão física. Existem diversos, mas a gente costuma avaliar capacidades físicas variadas, como, por exemplo, força, por diversos métodos, resistência aeróbia, flexibilidade. Mas isso pode variar muito, né, de profissional para profissional, de academia para academia e até de acordo com o objetivo que você tenha. Por exemplo, para as pessoas da terceira idade, a gente costuma avaliar equilíbrio também, que é uma coisa muito importante para eles. Falta de equilíbrio predispõe a queda, que é uma coisa bastante debilitante da terceira idade. Então, tem outras capacidades que podem ser avaliadas, mas o básico é isso. Porque muitos vão trabalhar com exercício aeróbico, então é interessante saber. Muitos vão fazer exercícios de força, então também é interessante ter esse parâmetro. Grande parte das avaliações também inclui a avaliação de postura, principalmente para as pessoas que, como vocês, eu acredito, trabalham sentado muitas horas por dia, na frente do computador. A gente às vezes acaba assumindo posturas que não são ideais e essas coisas ao longo do tempo parece que ficam impregnadas no nosso corpo. Então é interessante também fazer uma avaliação postural para corrigir vícios de postura, para dar mais flexibilidade ou força onde for necessário. Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Aqui a avaliação dos perímetros corporais, a perimetria. Interessante medir em vários locais, porque daí você tem o antes e o depois de todos eles. Um dos métodos aqui de avaliação de gordura corporal, que são as dobras cutâneas. Aí a gente mede a espessura da sua pele e debaixo dela tem uma camada de gordura, para uns maior, outros menor. Mede em alguns pontos e faz uma estimativa através de um cálculo. Esse aqui é um dos tipos de bioimpedância também, um método que usa uma corrente elétrica de baixa intensidade para estimar o percentual de gordura corporal da pessoa. Não dói, não dá choque, nada, é bem tranquilo. Aqui um teste de aptidão aeróbia, como por exemplo o teste ergométrico na esteira. Esse aqui, na verdade, o rapaz está com uma máscara, né, para vocês verem aqui, está conectado aqui atrás da cabeça dele, ele está respirando numa máscara. Esse é o teste aeróbio mais completo que tem, ele chama ergoespirometria. Uma pessoa, além de fazer aquela caminhada / corrida na esteira, de acordo com o condicionamento de cada um, ela vai respirando nessa máquina que analisa esse tubinho aqui, tem uns fiozinhos que levam até um analisador de gases, e ele analisa a quantidade de oxigênio que entra e a quantidade de gás carbônico que sai. E com isso a gente tem uma estimativa muito real, com pouquíssimo erro, da quantidade de energia e da onde essa energia está vindo. A energia que você está gastando no exercício em determinada intensidade. Se você está consumindo gordura, se está consumindo glicose, está consumindo proteína. Então, é um exame muito útil para prescrever a intensidade de uma atividade física. Aqui está um exemplo de um teste de flexibilidade. Logo mais eu mostro um outro teste de flexibilidade que eu quero que vocês tentem fazer depois. Aqui um teste de força de abdômen, um teste de força de tronco. E aqui a avaliação postural. Ela geralmente acontece assim, a pessoa fica atrás desse quadro quadriculadinho e o profissional vai avaliar a simetria dos lados da pessoa, com ela de frente, de costas e assim na lateral também. Então, procurando desvios de postura, desde pé, calcanhar, tornozelo, passando por joelho, quadril, coluna lombar, que é muito comum, esse rapaz aqui tem uma acentuação da curvatura lordosa da lombar, que leva a projetar o abdômen para frente. A gente olha também desvios de postura de ombro, que é o mais comum, acho que no mundo, principalmente para aqueles que trabalham sentados, né? Projetar o ombro para frente. Desvios até aqui na coluna cervical. Então, a gente faz um screening total da pessoa na avaliação postural. Bom, agora que vocês já conhecem um pouquinho cada um dos itens que a gente costuma fazer na avaliação, queria perguntar se alguém algum dia já fez uma avaliação física, não precisa ter todos esses itens, mas alguns deles. Escrevam para mim quem já fez uma avaliação física como essa, parecida, mais ampla, menos ampla, tanto faz.
Olha, o pessoal está ativo pelo que eu estou vendo, hein? Todo mundo já fez, que beleza. Quem não fez ou não quer admitir, ou todo mundo fez mesmo. Que bom, muito, muito, muito bom. Tá ótimo. Bom, como é que a gente faz? Vocês já fizeram avaliação física, então vocês sabem quem procurar para esse serviço, né? O ideal é procurar um profissional da área de educação física, especializado em avaliação, ou uma academia que ofereça esse serviço, e aí ela vai ter o profissional lá para fazer a sua avaliação. Mas, como eu sei que muitos de vocês têm problemas para se deslocar até a academia, tempo, etc., eu quero dar algumas dicas de alguns itens que vocês podem avaliar em casa. Mesmo aqueles que já fizeram a avaliação recentemente, podem refazer alguns itens em casa, assim você vai ir trilhando o seu progresso nos exercícios, informando o profissional que está te atendendo, para que você possa readequar a sua atividade física. Agora, que nem receita de bolo, né? Os ingredientes que vocês vão precisar. Tudo coisa simples. Balança pode ser aquela que você guarda no banheiro da sua casa, debaixo do armário. Tanto faz, contanto que ela esteja calibradinha. Para você ter certeza que ela está medindo direitinho, faça uma coisa simples. Pega um pacote de qualquer coisa que você saiba o peso, tipo 5 quilos de arroz, e coloca nela. Se ela medir 5 quilos, é porque está correto. Aí só faz esse teste. Se tiver um pouquinho a mais, você sabe que quando você subir, você vai estar pesando um pouquinho a mais também, aí você desconta essa diferençazinha. Então, faça um teste e usa a balança que você tiver. Outro item, uma trena. O ideal, trena que a gente gosta de usar para avaliação, são aquelas trenas metálicas, como essa daqui, mas metálica e bem fininha. Não vale aquelas trenas de pedreiro que são grossas, aquelas são ruins e até pode machucar. Mas se você não tem dessas trenas metálicas, e elas são difíceis de encontrar mesmo, né? Você pode usar aquela trena de costura, aquela fita métrica, com uma ressalva. Ela tem que estar nova, porque quando ela vai ficando velha, ela fica meio elástica, e aí você vai ter as medidas bastante distorcidas. Então, tendo uma trena metálica fina, ela é a ideal. Se não tiver, pode usar aquela fita métrica de costura, contanto que ela esteja novinha e não esteja se distendendo além do que é normal. E um colchonete, se você tiver, é ótimo. Se não tiver, dá para a gente ficar sem o colchonete. Esse colchonete ele tem que ser assim, fininho como esse da foto, ou pode ser um pouquinho mais gordinho, como esse que a gente vê em academia, mas um pouquinho. Não dá para fazer em cima da cama um exercício que você vai afundar tanto, não vai sair bonito. Tá? Então, se você não tem um colchonete, faz no chão mesmo. Um chão limpinho, não vai ter problema. É melhor do que fazer em cima de um colchão que seja muito grosso. Bom, sugiro que antes de iniciar uma avaliação física ou uma atividade física qualquer, que vocês passem por uma avaliação médica. Sei que vocês têm um plano de saúde que o CIT oferece para vocês e que aqueles maiores de 40 anos podem fazer um check-up anual super bacana. Então, sugiro que vocês usem esses benefícios a seu favor. Passem por uma avaliação médica, façam um check-up para aqueles maiores de 40 anos. Aí, o que é que você pode fazer? Você se propõe a iniciar uma atividade física, iniciar uma reeducação alimentar, pega os seus dados antes de iniciar. Para começar, altura e peso. Esse aqui é um equipamento próprio para se medir estatura, que a gente chama de estadiômetro. Eu sei que ninguém vai ter isso em casa, nem eu tenho isso em casa. Como é que você faz para medir a sua estatura nele? Simples. Cola uma fita métrica na parede. E também sei que a maioria das fitas métricas ou tem 1 metro ou tem 1,5 metro. E as pessoas costumam ser mais altas do que isso. Simples também. Mede 50 centímetros e põe a fita dali para cima. E aí você adiciona 50 centímetros na altura que você medir. Então, cola uma fita na parede e mede lá a sua altura. Como vocês são todos adultos, é de se pensar que a altura não vai mudar ao longo do tempo. Mas isso está errado. Quando você tem melhora de postura, a sua altura muda sim. Porque a redução de altura que a gente vê
nas pessoas ao longo do tempo, nos adultos e nos idosos, se deve muito à piora da postura corporal. E aí, quando você melhora, a sua altura pode sim mudar para mais. Então, meçam a sua estatura, porque ela vai ser um bom indicador de mudanças na sua postura. Importante dizer que a estatura ela deve ser medida de manhã, porque no fim do dia, a nossa coluna tem os discos entre as vértebras e eles vão se comprimindo com as nossas posições do dia a dia, ficar muito tempo sentado, carregar a bolsa, a mochila, pá. E de manhã, quando a gente acorda, esses discos estão livres de qualquer sobrecarga porque a gente estava deitado. Então, tente medir a estatura sempre de manhã, que aquela é a sua estatura real. A mesma coisa vale para o seu peso corporal. O melhor é medir de manhã. Assim que você acorda, depois que vai ao banheiro, e com o mínimo de roupa possível. E aí você se pesa das próximas vezes nessa mesma condição. Depois de acordar, de ir ao banheiro e com o mínimo de roupa possível. Na balança que você fez aquela calibragem com alguma coisa que tinha um peso conhecido. Assim você vai ter certeza que ela vai estar medindo o seu peso real e que não vai estar te deixando nem mais gordo, nem mais magro do que deveria. Muito bem. De posse do seu peso e da sua estatura, a gente já pode calcular um dos índices mais importantes mundialmente que vão estimar a adequação do peso para a nossa estatura. É um cálculo ridiculamente simples, que é pegar o seu peso e dividir pela sua estatura ao quadrado. Só tem que se atentar às unidades, o peso em quilos e a estatura em metros. Portanto, aqui você vai dividir seu peso, sei lá, 70 quilos dividido por 1,7, se você tem 1,70 m, 1,7 ao quadrado. Você não tem que ficar fazendo ao quadrado para facilitar, divide o peso pela estatura e depois divide de novo pela estatura. Dá na mesma, funciona direitinho. Quando você faz esse cálculo, existe uma classificação que é proposta pela Organização Mundial da Saúde já há milênios, é a mesma, não muda. Quando esse valor dá menos do que 18,5, ele indica baixo peso. Não é interessante ter baixo peso, porque isso indica que os seus ossos também, isso pode indicar, né, que os seus ossos também estão levinhos demais, isso pode trazer um problema no futuro. Mas o IMC sozinho tem que ser visto com cuidado. Se está com baixo peso, é bom fazer exames complementares para investigar se ok ou se precisa de alguma outra intervenção. O ideal é ficar aqui nessa faixa, entre 18,5 e 24,9. Esse é um peso adequado para a sua estatura. Quando ele está um pouquinho alterado, entre 25 e 29,9, a gente chama de sobrepeso. É uma leve alteração do peso. E quando o seu IMC dá maior ou igual a 30, aí já é indicação de obesidade, onde a gente precisa tomar providências mais rápidas, porque isso pode te predispor a ter algum problema mais sério no futuro. Eu queria propor que vocês fizessem esse cálculo e que anotassem aqui para mim os valores daqueles que quiserem, ou se deu adequado, ou se deu acima, se deu abaixo, só para a gente saber mais ou menos com o público que nós temos aqui, as metas que vocês devem ter em mente, se o peso está dentro do esperado, se não está. Não precisa ter medo, ninguém vai julgar. Olha lá, não dá nem para ver quem escreveu. Né? Um 19, o peso um pouquinho abaixo. Não, está dentro, né? Maior que 18,5. Está dentro do esperado, seria até 24,9. Mais alguém? Ó, relembrando, é o peso dividido pela estatura ao quadrado. 26,4, 25,39. Ó, pouco alterado. Pouca alteração. Fácil de chegar na meta de um peso dentro da sua altura. Um IMC de 24,9 no máximo. 23,4 super adequado, 24,8 também adequado, mas quase batendo na trave, também precisa ter algum cuidado para que o IMC não aumente, não ultrapasse o 24,9.
que a gente insiste no cálculo do IMC? Ele é um índice muito fácil. Todo mundo sabe mais ou menos o seu peso, sabe a sua altura, né? É fácil de calcular. Olha isso aqui, 27 um pouco acima, 23 dentro, esse 17 um pouco abaixo. Então, temos valores variados aqui. Mas o índice é um índice bastante simples de ser calculado, não custa nada, a pessoa só ter uma calculadora ou ser bom de fazer conta de cabeça. E ele dá uma ideia bastante interessante para a gente de como está o peso da pessoa. Vejam, acompanhem comigo aqui esse gráfico. Ele dividiu as pessoas aqui embaixo, olha, pelas categorias de IMC. Então, aqui a primeira é aquela categoria peso adequado, de 18,5 a 24,9. Aqui, sobrepeso, e depois daí para frente, a gente tem a obesidade já, então foi dividida em 3 graus de obesidade. É assim mesmo que a Organização Mundial da Saúde divide, chama aqui de obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Para aquelas pessoas que têm o IMC dentro da faixa de peso adequado, a grande maioria delas tem pouco risco, olha aqui em branco, pouco risco de desenvolver uma doença cardiovascular. Alguém aqui, acho que tem bastante, não consigo ver o resto da tua frase. Se você puder escrever de novo, talvez mais para baixo. Bastante gordinho. Ó, então o pessoal mentiu, porque acho que tinha mais gente com peso normal, hein? Mas se tiver, estamos aqui para trabalhar nisso. Vamos lá. Então, aqui dentro da categoria de peso de IMC adequado, a maioria das pessoas tem pouco risco de desenvolver alguma doença cardiovascular. Quem está com peso adequado são pessoas que têm pouco risco de chegar na academia e acontecer um problema, como aquelas notícias trágicas que a gente costuma ver por aí. Pouca gente tem risco moderado, que é o cinza claro, e pouca gente, mais pouco ainda, menos gente ainda, tem risco alto de desenvolver algum problema cardiovascular. O risco sempre existe, porque ele independe, ele não depende somente do peso, né? Ele depende de vários outros fatores. Mas o peso é um grande determinante. Tanto que a maioria das pessoas com peso adequado, com IMC adequado, tem pouco risco de desenvolver alguma doença cardiovascular. Isso vai aumentando, olha, o cinza e o preto estão aqui, risco moderado e risco elevado. Isso vai aumentando conforme o peso aumenta. E fica gigantesco quando a pessoa tem o IMC acima de 40. A minoria é que tem baixo risco, dentre aqueles com IMC maior do que 40. Então fica muito claro para a gente ver aqui, quanto mais aumenta o peso da pessoa, mais aumenta o risco dela ter um problema cardiovascular importante, durante o exercício ou não, né? Mas como a gente está aqui falando de exercício, então é interessante a gente saber o IMC e cuidar dele, para que ele fique dentro de uma faixa saudável. Outra medida interessante de ser feita, que vocês mesmos podem fazer, é a circunferência abdominal. Ela é um importante indicador de gordura dentro do abdômen, também chamada a gordura visceral, aquela que se acumula nos órgãos e que é super perigosa para a saúde. Você só precisa ter um cuidado de fazer no local certo. Então, o correto é fazer na metade da distância entre a crista ilíaca e a última costela. Para aqueles que não entendem de anatomia, vão passar a entender agora. A gente tem esse osso do quadril aqui, que o nome dele pode ser esse mesmo, osso do quadril. E essa bordazinha que tem aqui, que a gente tem no baixo abdômen, chama crista ilíaca. Se você colocar a mão, você vai perceber que nas laterais aí do seu tronco, esse ossinho fica aqui bem na lateral, é a crista ilíaca. E aqui mais para cima a gente tem as costelas. As costelas todo mundo conhece. Então, no meio da distância entre esses dois locais é que você mede a circunferência do seu abdômen. Não vai roubar. Tem gente que mede mais para cima porque tem uma cintura menor ali. Não vale. Tem que ser no meio da distância. E aí você mede a circunferência no meio da distância. O ideal é que, para os homens, eles tenham menos de 94 centímetros e para as mulheres tenham menos de 80 centímetros. Isso aqui, inclusive, é um grande indicador de risco para desenvolver diabetes
uma doença chata e que traz um monte de limitações na vida da pessoa que tem e que pode ser evitada na maioria dos casos. Então, acúmulo de gordura no abdômen predispõe ao risco de diabetes. Se você, depois na sua casa, com uma treina apropriada, medir e verificar que a sua circunferência abdominal está maior do que 94 para os homens ou maior do que 80 para as mulheres, hora de agir, começar uma atividade física e uma reeducação alimentar para que você melhore a sua saúde cardiovascular, inclusive. Mas como eu imagino que ninguém tem uma treina aí, não dá para a gente medir agora. Fica de lição de casa, façam essa medida. Localizem o ossinho aqui, a cricilica, a última costela que você consegue sentir e coloque a treina no meio da distância. Essa circunferência também é um importante indicador de risco de mortalidade. O que foi feito aqui nesse estudo científico que está representado aqui nesse gráfico? Pegaram uma grande população, mediram essa circunferência de todo mundo e dividiram as pessoas em 5 grupos. As que tinham as circunferências menores, em segundo lugar, no terceiro, e as que tinham as circunferências maiores. Então, a gente chama de 5 quintis. Dividiram em 5 partes, de acordo com o tamanho da circunferência. Aí eles pegaram as pessoas que tinham as circunferências menores e chamaram o risco que elas tinham de mortalidade de 1. E compararam as pessoas dos outros quintis com essas daqui. Então, em azul, eles representaram o risco da pessoa morrer por doença cardiovascular. É claro que essas pessoas foram acompanhadas por décadas para que eles soubessem. Chamaram aqui de laranjinha o risco das pessoas morrerem de câncer. E, de amarelinho, o risco das pessoas morrerem por qualquer outra causa. Esse qualquer outra causa inclui acidente de carro, inclui assassinato, inclui qualquer causa. Agora, alguém me pergunta, mas o que tem a ver a circunferência da cintura com a pessoa sofrer violência? Nada, não tem nada a ver. Né? Acontece que essas não são as coisas que mais matam as pessoas. São as doenças cardiovasculares, o câncer, doenças pulmonares, doenças infecciosas, tudo isso. Tá? Isso tudo está incluído aqui também, as que não são cardiovascular e câncer, aqui no amarelinho. Bom, as pessoas do segundo quintil tinham um risco um pouquinho aumentado. Se esse risco era 1, elas tinham aqui 1,2 de câncer e um pouquinho menos das outras vezes. Mas vamos comparar o risco das circunferências menores com a das maiores. Esse pessoal aqui tinha o dobro de chance de morrer por doença cardiovascular. 1,6 a mais chance de morrer de câncer. E quase 1,8 mais chance de morrer por qualquer outro problema. Quer dizer, é importante a gente manter a circunferência da cintura num nível saudável. Isso nos dá uma segurança a mais para praticar atividade física e para a nossa vida, né? Nos dá uma saúde cardiovascular melhorada. Agora vamos falar um pouquinho dos testes físicos, os testes de aptidão. Dá para vocês fazerem também em casa, e é para isso que a gente precisa daquele colchonete que eu falei, dá para fazer alguns testes aqui. Tem uma classificação padrão que eu trago aqui para vocês, e outros, por mais que você não use a classificação, você pode se comparar. Você hoje com você daqui 2, 3, 4 meses. O teste de resistência de membros superiores é muito simples e para fazer sozinho é o que eu recomendo, porque é um movimento que muita gente já fez em algum momento na vida, a famosa flexão de braço. Os rapazes costumam fazer assim, então apoia nos pés e nos braços, esses braços, a mão mais ou menos na largura, na altura dos ombros, um pouquinho afastada, que permita, quando o cotovelo for dobrado, ele fique num ângulo de 90 graus. Então, os rapazes fazem dessa forma, as moças fazem com o joelho no chão. Porque nós, moças, somos privilegiadas e merecemos carregar menos peso. Então, a gente faz assim, com o joelho no chão. De qualquer forma, o protocolo é igual nos dois em termos de tempo. São 30 segundos. Aí você pede para alguém te ajudar a cronometrar e em 30 segundos faz o máximo que você puder. Então, vai ser só uma vez. Cansa, mas é só uma única vez. Então, marca 30 segundos,
e faz movimentos completos. Não vale aquele movimento que você dobrou 1 grau, o cotovelo já contou uma flexão, não. Não precisa também encostar o peito no chão, mas o critério é cotovelo em 90 graus. Se foi menos do que isso, não valeu a repetição. Tá? Você se cansou e não conseguiu flexionar aqui, para o teste. Então, em 30 segundos, contem depois o quanto de flexões de braço vocês conseguem fazer. Aí, em casa, quando fizerem, vocês podem comparar os resultados com essa tabela aqui. Então, ela varia por idade, sexo masculino e feminino. Sempre é esperado que os rapazes façam um pouco a mais do que as moças, porque eles são geneticamente mais fortes do que a gente. Então, a regra para eles é um pouco mais rígida. Então, depois vocês comparem e vejam se estão dentro do esperado. Agora, ninguém precisa se descabelar se estiver muito abaixo do esperado. E você vai usar esse dado para se comparar daqui a um tempo. E aí sim a gente espera ver alguma melhora. Vamos supor que você é uma moça com 30 anos. Então, o esperado é ficar entre 13 e 19. Mas se você só fizer 10, tudo bem. Comece seu programa de atividade física. Daqui a alguns meses, repita o teste e aí veja se você não melhorou a sua cor. Agora, se você nunca fez esse movimento, a flexão de braço, é super esperado que o seu resultado vai dar péssimo, porque você não está familiarizado com o movimento, né? Então, nesse caso, mais um motivo para não se desesperar se tiver um resultado ruim. Conforme você vai aprendendo o movimento, nas próximas vezes que fizer, você vai ter um resultado bem melhor. Teste de flexibilidade. Vocês viram alguns slides anteriores que eu coloquei quando eu estava explicando os itens de avaliação, que o teste de flexibilidade precisava de um equipamento. Aquilo lá chama banco de Wells. A gente não costuma ter em casa, até porque aquilo é um trombolho que ocupa um espaço sem necessidade para quem não trabalha com isso. Agora, você tendo aquela fita métrica, aquela trena, dá para você adaptar, fazer mais ou menos igual ao banco de Wells, e ter um parâmetro de comparação da sua flexibilidade. Então, o que você faz? Prende aquela trena, aquela fita métrica no chão. Tenha o cuidado de o lugar onde vai ficar seu pé tem que estar no número 23. Por quê? Porque quem inventou o teste inventou assim, e se a gente quiser usar os dados de referência dele, então a gente tem que seguir o mesmo protocolo. Essa pessoa que está fazendo o teste, ela cometeu um erro sério aqui. Ela está de tênis. E então eu não tenho certeza que o pé dela está no lugar certo. O melhor é fazer descalço. E aí, onde acaba o seu calcanhar, é o número 23 da escala aqui. Tá? Então façam sem o tênis, coloca a treina no chão ou em cima do colchonete e prende ela com fita. Pode prender em vários lugares. Às vezes a treina tende a enrolar, não é? Só tenha cuidado de deixar o 23 onde estiver o seu calcanhar. E aí você pode se comparar depois com essa tabela aqui. Nessa daqui, o teste é mais exigente com as mulheres, que são naturalmente, geneticamente mais flexíveis, então se espera que elas tenham uma flexibilidade maior. Tá? Isso tende a ir reduzindo, se você pegar tanto homens quanto mulheres, tende a ir se reduzindo com a idade, porque principalmente para aqueles que são sedentários, a gente vai perdendo um pouco de músculo, portanto perde os elementos que se alongam e também que se contraem. Como ninguém deve ter uma treina aí sobrando, a gente não vai fazer esse teste, mas eu queria que vocês fizessem um teste de flexibilidade, não é um teste validado cientificamente, mas ele nos dá uma boa indicação de como vocês estão. Vamos considerar que, vamos ser benevolentes aqui, vamos pegar a faixa de 40 a 49 anos, alguns de vocês devem ter menos, alguns mais, mas vamos nos basear por ela aqui. Veja, para os homens de 22 a 28 e das mulheres de 28 a 33. Se a gente considerar o zero da escala, que é onde está o seu pé, o 23, no mínimo, todo mundo tem que estar lá, né? Para as mulheres, se espera ir além disso. Mas vamos considerar isso. Então, o que eu quero que vocês façam? Tenta alcançar a mão no chão sem dobrar o joelho. É claro que você tem que estar em pé para fazer isso. Você consegue?
Anota aí para mim. Com isso, a gente já tem um bom indicador de como é que está a flexibilidade. Ai, meu Deus, que medo. Muita gente não. Puxa vida. Ó, alguém conseguiu, hein? Gente, vocês são jovens. Acho que não tem ninguém aqui depois, com mais de 80 anos para justificar essa perda de flexibilidade. Olha, a maioria esmagadora está ruim de flexibilidade. Vou falar a verdade. Ser ruim de flexibilidade não dá pra gente nenhuma pista estética, a gente não fica mais bonito nem mais feio pela flexibilidade, mas ter uma boa flexibilidade previne vários distúrbios relacionados ao trabalho. Isso é importante. Sabe aquela dor na coluna lombar no fim do dia? Tem tudo a ver com falta de alongamento. Principalmente desse alongamento aí que vocês fizeram agora, da parte posterior do corpo, que é a parte de trás da perna e começo da coluna lombar. Ter pouca flexibilidade, não conseguir alcançar a mão no chão, é um indicador bem ruim, hein? Considerem fazer uma atividade de flexibilidade também, associar o seu programa de atividade física para aqueles que já fazem, para aqueles que não fazem, procurar uma atividade que envolva exercício de alongamento também, porque ter baixa flexibilidade é ruim, nos predispõe a dores nas costas principalmente. Olha, fiquei assustada agora, hein? A gente pode fazer diversos outros testes também, né? Diversas outras avaliações. Por exemplo, um que é muito comum, você percorrer 1 quilômetro. Isso pode ser caminhando ou pode ser correndo. E aí você escolhe o que se adapta à sua condição física. Você pode caminhar, você pode correr. Você só precisa ter certeza que o percurso tem 1 quilômetro. Mas se você pegar, por exemplo, essas ciclofaixas que tem hoje em dia em vários lugares da cidade, ou mesmo as pistas de caminhada nos parques, a maioria delas tem indicação de distância. Então, você consegue medir 1 quilômetro facilmente ali e você marca o tempo que você leva para percorrer. Não tenho um dado de referência para dar aqui para você sobre isso, mas ele serve para você comparar a sua melhora, a sua evolução. Se hoje você levou 28 minutos para percorrer e daqui 2 meses você levou 12, você teve uma grande melhora. Então, você compara você com você mesmo. Tem o teste de abdominais também. O teste que a gente costuma fazer na avaliação, eu não recomendo para vocês, que é aquele onde a pessoa se põe nessa posição, mas ela eleva o tronco até aqui em cima. A gente faz ele assim porque é o único teste de força de tronco, abdômen, que a gente tem dados de referência para comparar. Mas eu não recomendo vocês tentarem fazer sozinhos, porque para aquelas pessoas que têm dores nas costas ou algum problema na coluna, esse teste é contraindicado. O que você pode fazer desse jeito aqui, aquele abdominal curtinho. Marca 1 minuto, conta o quanto você consegue fazer. Aquele que você só desencosta a parte de cima das costas, as escápulas do chão e volta. Solta o ar na subida e inspira na descida. Faz o máximo que der em 1 minuto, registra isso, daqui a um tempo se reavalia e veja os seus progressos. Outro exercício bacana que você pode fazer como avaliação é o agachamento. Com ele você vai avaliar a sua força de membros inferiores, né, de perna. Então, o movimento é esse aqui. É importante que na hora da descida do tronco, você vai elevar e descer, né? Na hora da descida, você tente manter o peso corporal nos calcanhares e não na ponta do pé, tá? Porque senão você acaba tendo um risco de lesionar seu tornozelo, seu joelho. Então, é como se fosse sentar numa cadeira, o quadril bem para trás, peso, você tem que sentir que está no calcanhar. Marque também a quantidade de movimento que você consegue fazer em 1 minuto. Você vai ter um bom indicador de força nos membros inferiores. Queria que vocês me perguntassem se tem alguma dúvida até aqui sobre esses testes que a gente falou. Antes de começar o seu programa de alongamento, que é o que está mais crítico aí no grupo. Alguma dúvida sobre a realização desses testes, o que dá para vocês fazerem em casa? Temos alguma esperança? Ai, que trágico!
Tem muita esperança. Para aqueles que estão acima do peso, pelo menos aqueles que escreveram, não tinha ninguém com IMC perto de 40, que daí sim seria algo que chama mais atenção, né? Estava todo mundo perto do ideal, coisa fácil de corrigir. É claro que requer alguns sacrifícios, mas vocês vão ter no próximo dia 20 a palestra com a nutricionista que vai ajudá-los também nesse percurso. Eu só fiquei meio preocupada com a flexibilidade, sério mesmo, porque vocês não estão tendo dores, começam logo mais, procurem alguma atividade física para ajudar vocês nesse aspecto, que foi o que mais me chamou a atenção, mais até do que o excesso de peso que pareceu em alguns, a flexibilidade pareceu em muitos. Mais alguém tem perguntas, alguma dúvida sobre os testes? Ok. Então, quero retomar aqui com vocês o que nós falamos e abro já para perguntas novamente. Falamos, então, que a avaliação física e a avaliação médica, na maioria dos casos, não é obrigatória, mas deve ser feita, é super recomendada, é uma segurança a mais, principalmente para aqueles que vão começar uma atividade física. Façam, então, a avaliação médica e procurem uma academia ou um profissional de educação física para fazer uma avaliação física. Não podendo, façam pelo menos essas dicas que a gente mencionou aqui hoje, essas avaliações, porque você vai ter um parâmetro para se comparar. É recomendado consultar um cardiologista antes de iniciar qualquer atividade física, mesmo que você não tenha nenhum problema. Já respondo aqui a pergunta. A elaboração e o acompanhamento de um programa de exercícios para atender às suas necessidades, os seus objetivos, depende de uma boa avaliação feita. Ela é um panorama, uma fotografia de como você está, um ponto de partida. Então, é muito interessante fazer. Alguns testes simples e úteis são esses que a gente pode fazer em casa, a começar pelo IMC, que muitos de vocês já calcularam, o de flexibilidade, que vocês fizeram e não estava muito bom, mas façam depois o de flexão de braços, abdominal, tá? Façam sim. Subir e descer escadas adianta? Adianta. Então, tem tempo, muitas vezes, moro no 21º e faço isso. Olha, eu moro no 19º andar e eu também faço isso às vezes. Você só tem que planejar uma boa maneira de se fazer isso daí. Porque se você só subir, é muito cansativo, talvez seja demais para a sua condição física. O que eu poderia te sugerir? Se você está começando, de repente, você sobe 2 andares devagar e desce um rápido. Sobe 2 e desce um. Você vai demorar um bom tempo para chegar no 21º, né? Porque cada passo à frente, cada 2 passos à frente, você vai dando um para trás. Mas enquanto você está descendo, você descansa um pouco e consegue depois subir os outros andares. Isso é uma boa estratégia também para dias de chuva. Eu que gosto de fazer atividade na rua, corrida, quando chove, fico sem opção. Então, as escadas do prédio são grandes aliados para esses dias. Recomendo, sim, subir escadas. O programa Livewell possui apoio como nutricionista, pode orientar em qual alimento é recomendado permanecer. Vocês vão ter essas orientações aqui, sim. A partir, no dia 20, vem a nutricionista, depois, dia 27, volto eu. A gente tem um cronograma. Está no site? Nós divulgamos pelo Conexão Saúde, que está contemplando algumas palestras com a nutricionista, justamente para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, já no dia 20 já tem a nossa primeiro encontro com a nutricionista e teremos outros encontros também. Então, as datas e os temas estão disponíveis lá no site do Livewell e também no comunicado que nós enviamos do Conexão Saúde. Ótimo. Peguem lá as datas, se inscrevam, vale a pena. Já no próximo dia 20, então, vocês falam com a nutricionista para tirar essas dúvidas sobre alimentação. Ela tem lá os temas de cada palestra, então cada uma vai ser direcionada para algum tema, mas sempre também é aberta a pergunta. Tá? E vocês podem tirar as dúvidas de nutrição diretamente com ela. Mais alguma pergunta? Façam aqui, por favor, que eu terei enorme prazer em respondê-lo.
O uso do frequencímetro é recomendado para qualquer atividade, né? Em bicicleta ou qualquer outra aeróbia. Bicicleta, caminhada, corrida, esteira, transporte, natação. Mas você precisa saber utilizá-lo, né? O frequencímetro ele serve para monitorar a intensidade da sua atividade física. E para você ter certeza de que intensidade é melhor para você, de acordo com o objetivo que você tem, é bom você fazer aquele teste ergométrico, que pode ser na esteira, pode ser na bicicleta também. E aí, um profissional vai saber te indicar a intensidade correta medida pela frequência cardíaca. Aí você controla pelo frequencímetro, então é recomendado sim. Recomendado utilizar suplementos, acho que você quis dizer daqueles suplementos nutricionais. Vou te pedir para fazer essa pergunta de novo para a nutricionista, mas eu também trabalho na área de nutrição esportiva e te digo, tem chance de errar, que a maioria dos suplementos são desnecessários para praticantes de atividades físicas. Mas em alguns casos é recomendado sim, poucos. Não tem muitos milagres nessa área. Na próxima palestra que vocês terão comigo, no dia 27, eu vou falar sobre os objetivos que cada um pode ter e as atividades físicas mais recomendadas para cada objetivo, como a gente se motivar para se manter ativo. Então, espero ajudá-los a dar esse passo importante para a saúde de vocês. Se alguém tiver mais perguntas, pode escrever. Qual o tempo adequado para percorrer 1 quilômetro? Isso varia muito, viu? Varia. Para começar, se você vai andando, se vai correndo, se for homem, se for mulher, não tem um parâmetro mesmo do tempo para 1 quilômetro. O que a gente tem parâmetro é quando a gente faz esse teste em criança. Porque daí dá para até estimar a capacidade física deles por esse teste. Mas para adulto é comparar você com você mesmo. Então, eu sugiro que você faça sim, como for mais confortável para você, mas tentando dar o seu máximo, né? Andando ou correndo, começa correndo, anda quando cansar, como quiser, mas tente dar o seu máximo. E aí, continue com o seu programa de exercício, dali um tempo, faça novamente. Aí sim você tem dados para comparar o seu antes com o seu depois. Corrida com trote intercalado com caminhada é mais eficaz, no caso de iniciantes, é mais eficaz do que só caminhar. Tá? Aí sim, mas é menos eficaz do que só correr também. Então, se você está começando, sugiro que comece com a caminhada e assim que puder, pode intercalar sim, períodos curtos de trote, que é aquela corridinha leve, períodos curtos, eu estou chamando assim, 1 minuto e meio, aí você vai aumentando conforme for possível. Aí você vai estar nessas corridas aumentando o seu gasto de energia, bem mais do que só caminhando. Então, é interessante sim. Mais alguma dúvida? Se tiverem dúvidas que surgirem quando vocês forem, de repente, em casa tentar fazer esses testes, etc., tragam também para o nosso próximo encontro no dia 27. Quero agradecer, então, a participação de vocês, a sinceridade nas respostas sobre a flexibilidade, sobre o índice de massa corporal, e espero ter colaborado aqui para vocês despertarem para fazer alguma atividade física, para cuidar um pouquinho mais da saúde. Espero encontrá-los nos próximos Webex e estou aqui à disposição de vocês. Até a próxima!